Olá, amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Amanda Alonso e o vídeo de hoje é extremamente especial porque hoje eu estou comemorando o vídeo número 100 do canal. Por ser uma comemoração do vídeo número 100 do canal, esse é um vídeo especial sobre o Conde Drácula e, querendo ou não, uma explicação do motivo do nome do canal. Bom, antes de começar, não se esquece de se inscrever no canal, de deixar seu like e ativar as notificações porque é muito importante. Outra coisa também que é muito importante é você me seguir nas redes sociais, porque lá eu estou sempre fazendo interações, comentando, falando sobre coisas, sobre sagas e etc. Ou uma coisa, um adendo também. Eu voltei a postar algumas coisinhas, alguns cards, algumas coisas no Instagram do canal, que é o canal _ Kid of Draco. Então é um conteúdo um pouquinho mais voltado para notícias, séries e essas coisas. Até mesmo livros que eu já li. Então é bem interessante você estar seguindo lá. Bom, pessoal, pra mim fazer esse vídeo ele é um pouco complicado e muito emocionante. Talvez para alguns pode ser apenas mais um vídeo do canal, mas para mim tem um significado e um apego e um apelo muito maior por trás disso tudo. Esse pelo que eu me recorde, provavelmente é o primeiro vídeo onde eu estou me abrindo tanto assim para vocês, que eu estou me expondo e falando de uma forma muito mais sincera. Não que antes eu não fale, mas antes eu falo muito mais sobre as séries, fico somente mais num assunto profissional e deixando o lado pessoal um pouquinho de lado. Esse vídeo mostra um pouco o por trás da Amanda Alonso, o por trás da garota que é multifandoms, que gosta de inúmeras coisas. E eu vou ser sincera pra vocês, eu sou muito melhor escrevendo do que falando em vídeo, me expressando em vídeo. Desde muito pequena, Drácula tem um papel muito importante na minha vida. Podem não acreditar, mas desde nova, muito nova, uma criança, eu acompanho os filmes dele. Muitos de vocês podem ficar chocados, se perguntando ou até mesmo me perguntando e falando pra mim: mas Amanda, são filmes de terror! Mas pessoal, tenho uma coisa pra confessar a vocês. Eu gosto de filmes de terror e filmes de luta desde quando eu era criança. Desde muito nova. Bem nova mesmo. Muito nova. Naquela época, era um complicado essa questão de idade indicativas para filmes. Se eu não me engano, não existia. E só quando eu tinha os 12, 13, 14 anos é que foi surgir finalmente as faixas etárias de indicação para crianças e qual a idade que aquele filme, série, anime, desenho, o que quer que seja, é indicado. Se é livre para todos os públicos, isso incluindo crianças, acima de 13, acima de 14, acima de 16 e acima de 18 anos. Então, somente depois que eu já estava maior, é que saiu as legendas e as informações, a classificação indicativa de filmes. E foi por causa dos filmes do Drácula que eu sempre tive uma queda por vampiros. E eu me lembro até hoje de um filme que eu assisti quando eu tinha por volta dos 6, 7 anos, chamado O Pequeno Vampiro. Eu amava aquele filme demais. E tinha até um pequeno crushzinho no vampirinho principal lá, mas quem não tinha?
E desde esse filme, então, eu queria ser vampira. Li Drácula de Bram Stoker com essa idade também, entre 6 e 7 anos, mas eu não entendi muito na época, o que é claro, né, porque aquela leitura não era para criança, e aí eu acabei relendo depois outra vez, quando eu fiquei maior e entendi muito mais sobre o que era aquilo que eu estava lendo. E quando eu reli, minha paixão aumentou. E antes que vocês falem, eu li em bibliotecas, e como eu disse pra vocês, apesar de eu ser nova, era na biblioteca da escola e não tinha muito controle sobre isso, pessoal. Então não eles deixavam a gente lá na biblioteca e a gente podia escolher o livro que a gente quisesse. Eu vi o livro, gostei, já lia, já não queria mais ler livros pequenos de contos de fada. Então eu acabei lendo um livro maior, e como a gente ia com frequência na biblioteca da escola, era uma vez por semana, toda sexta-feira, por isso que eu consegui ler o livro, né, um pouquinho mais, e como eu disse pra vocês, gente, eu não entendi nada quando era criança, só fui reler depois mais velha, e me apaixonei, mais ainda. E olha que esse livro é bem cruel, e mesmo assim me encantou. Cresci um pouco mais e comecei a pesquisar lá na época da Lan House ainda. Eu tinha uns 12 anos, por volta de uns 12 anos. Comecei a pesquisar livros do Drácula. Não era tão fácil assim, mas ainda eu conseguia encontrar algumas informações sobre os filmes. E aí o que eu fazia? Pegava os títulos dos filmes, né? Ia na locadora e alugava os filmes. Porque lembrando, nessa época ainda não tinha a idade indicativa de filmes. E como a cidade era pequena e o cara da locadora me conhecia, então era tranquilo eu, uma criança de 12 anos, ir lá e alugar um filme do Drácula. E os filmes, em sua maioria, eram VHS. Alguns eram em DVDs, mas eram muito raros. Naquela época, o auge mesmo era VHS. Então, os vários títulos de filmes começaram. E eu vou dizer eles aqui pra vocês. Alguns vai sair meio bagunçado, meio fora de ordem, talvez um ano aqui, outro ano lá, mas qualquer coisa vocês pesquisem o ano certinho, porque, gente, eu gosto de todos, então eu não posso opinar muita coisa. É claro que efeitos especiais são um pouco diferentes dessa época para antigamente. E os títulos são os títulos traduzidos, então vamos lá. Drácula de Bram Stoker, Drácula, a história nunca contada, Conde Drácula, O Vampiro da Noite. Existem alguns títulos que o início é apenas Drácula, então para diferenciar qual que eu vou falar o ano dele na frente, também vou deixar aqui, junto com o cartaz do filme, eu vou deixar o ano também. Drácula de 1931, eu acredito que esse foi o primeiro Drácula, filme de Drácula que teve. Drácula de 1979, Drácula, O Príncipe das Trevas, Drácula, O Perfil do Diabo, Nosferatu, O Sangue de Drácula, Drácula de 2002, aí em inglês na verdade é Drácula's Curse, a maldição de Drácula seria o certo, mas só traduziram para Drácula e aí eu coloquei o ano Drácula de 2002. Van Helsing, O Caçador de Monstros, Drácula 2000, Hotel Transilvânia, a animação em desenho. Inclusive, os meus amigos, alguns me chamam de Mavis, na verdade me chamava de Mavis por causa disso. E tem também o da Draculaura, que ela também é filha do Drácula, e o pessoal também me chamava às vezes de Draculaura. Não eram muitos, mas eram alguns amigos meus na zoação por causa disso, porque elas são filhas do Drácula, então nesses dois casos eu tive esses apelidinhos. Drácula, o Vampiro Negro. Esse filme, o Drácula, ele transformou um príncipe africano. E aí essa é a história desse príncipe africano, e
o decorrer, né, da passagem aí. Noivas do Vampiro, que também acho que é Drácula's Bride em inglês. É um spin-off, porque não fala do o Drácula em si não fala, mas são as noivas dele. Então ele é citado, ele é bastante citado. Os Ritos Satânicos de Drácula. O Filho de Drácula. E preciso dizer que eu fiquei com muitos ciúmes desse filme. Drácula, Demônio das Trevas. Nosferatu, o Vampiro da Noite. Não fez muito sentido esse título, mas ok. Amor à Primeira Mordida. Eu meio que ri um pouco desse filme, porque ele é um pouquinho engraçado. Drácula, Morto Mais Feliz. Gente, eu ri muito, muito também nesse filme. Porque Morto Mais Feliz... Ai, gente, a carinha dele é muito bonitinha. A Filha de Drácula é um spin-off também. E eu me imaginei sendo ela muitas vezes, várias vezes. Mas ao mesmo tempo eu fiquei com um pouquinho de raiva. Que eu fiquei um pouquinho com ciúmes. Mas tá. Hotel Transilvânia 2. Hotel Transilvânia 3. Blade Trinity. Eu tenho uma pequenita raiva do Blade por causa disso, mas faz parte, né, gente? Raiva dele que eu tenho porque todo mundo que mata vampiros, eu acho que os únicos que eu, entre aspas, aceito é o Sam e o Dean de Supernatural, que de resto eu fico meio assim, né? Não gosto muito do Van Helsing também, então... Conde Drácula, Drácula 2, A Ascensão, Drácula 300, Príncipe das Trevas, A Verdadeira História de Drácula e A Verdadeira História de Drácula. O que eles mais querem é saber a verdadeira história de Drácula, mas eu acho que ninguém nunca vai saber. Eu sei que faltam alguns títulos aqui, mas eu só disse aqueles que tiveram mais impacto na história do vampiro e também, consequentemente, na história da minha vida, que foi aqueles filmes que eu consumi. E essa é uma pequena parcela das adaptações que Drácula já sofreu aí ao longo dos anos. Não podemos deixar de lado a animação que inclusive tem na Netflix, Castlevania, que é inspirado também em jogos que também se referem e lembram aí o Drácula. Assim como a Alucard também, né? Mas é que a gente tá focando no Drácula. Falando em jogo, eu preciso dizer que eu tenho uma pequena raiva do jogo chamado Kid Drácula, porque ele impede muitas vezes o meu canal e eu bato de frente com ele. E dá um pouquinho de raiva disso. Porque afinal os nomes são muito parecidos. Há ainda a minha amada série de TV Drácula de 2012, produzida pela NBC. E a mais recente, Drácula de 2020, que tem na Netflix, e eu fiz um comentário, eu fiz um pequeno resumo sobre a série aqui em cima, e o que eu, como uma fã de Drácula, o que eu achei dessa série. E não podemos esquecer da amada e adorada série Penny Dreadful, onde ele foi vilão. Eu amo série que ele é vilão, pena que ele sempre é morto. Ai, ai. Isso não é spoiler também, porque todo mundo sabe que todo mundo que é fã de Drácula sabe que ele vai morrer no final. Então não é spoiler nenhum. Tem filme de Drácula? Já tenha isso em mente, porque eu já tenho isso em mente, então eu já vou assistindo pra chorar no final. Quando não acontece, me surpreendo. Mas como Drácula se tornou o que ele é hoje, com tantas adaptações? Esse vampiro que mesmo após anos e anos e anos, que em 2017 completou 120 anos, continua sendo cada vez mais relembrado, tendo inúmeras adaptações aí em séries, filmes, livros, jogos e muito mais. E que continua sempre sendo uma grande referência. Para isso, nós precisamos voltar um pouquinho lá atrás, talvez um pouco lá atrás. Tudo se iniciou em 1897,
com um livro de ficção científica escrito pelo autor irlandês Bram Stoker, tendo como protagonista o Conde Drácula. Estruturalmente, é um livro epistolar, ou seja, contado com uma série de cartas, relatos em diários, jornais e registros de bordo. O livro de Drácula mistura ficção de terror, gótica e literatura de vampiros. Embora Stoker não tenha inventado os vampiros e tenha sido sim influenciado por contos anteriores, o seu romance foi responsável pela popularização das histórias vampíricas, através de muitas peças de teatro, cinema e televisão. E Drácula ganhou inúmeras adaptações através do século XX e XXI. E foi a partir dessa obra de Bram Stoker que romance com vampiros começou a se tornar cada vez mais populares, principalmente histórias envolvendo o Conde Drácula e também os seus protagonistas. E essas histórias começaram a surgir ao longo dos anos, sejam em adaptações que tentam ser fiéis ao livro, algumas que nenhuma tentou até hoje, nenhuma foi tão próxima assim, apesar de que a Drácula de Bram Stoker é a que chega mais próximo, quanto também adaptações próprias onde as pessoas só utilizam o nome das personagens e as histórias são criadas a partir disso. Construindo o Drácula. A informação não oficial que temos, mas se a gente pegar a fundo aqueles detalhezinhos, nós notamos grandes semelhanças. É que o autor usou uma figura real para se inspirar e compor o seu protagonista, que é o Vlad Tepes, Vlad o Empalador. Um sanguinário príncipe da Valáquia, hoje que fica atualmente a Romênia, que tinha o hábito de trespassar seus prisioneiros de guerra. Pessoal, só para falar da história do Vlad o Empalador, que foi o príncipe da Valáquia, que teve Vlad 1, 2 e o 3, somente para falar das obras de Bram Stoker, só isso daria um vídeo aí de umas 3 horas, 3 a 5 horas. E também eu fosse explicar todos os feitos do vampiro, assim como os feitos do príncipe, enfim, ia ficar um vídeo muito mais longo do que já está sendo. E assim, por muitos anos, o povo da Romênia se sentiram muito ofendidos com a história de Drácula e por ele ser inspirado em Vlad, e ninguém gostou muito. Porém, alguém lá do governo romeno pegou a ideia e falou assim: e se a gente transformar isso em um turismo? E a ideia deu certo. Hoje em dia a Romênia, o castelo de Bran é todo girado em torno disso. O castelo de Bran, a visitação é permitida. Eu tentei procurar buscar os valores, mas eu não consegui achar. Os que eu achei estão muito desatualizados. Mas é possível sim visitar algumas partes do castelo que, por mais que Bram Stoker não, ou até mesmo que Vlad não, Bram Stoker não tenha falado que foi especificamente aquele castelo, ou muito menos falado, por exemplo, que era inspirado no Vlad, mas no Vlad da Valáquia. Mas é aquilo que eu falei, se a gente pesquisar a fundo, muitas coisas são bem semelhantes. E é claro que o governo da Romênia também acabou se utilizando aí das características parecidas. E, gente, o Vlad não tem registros ou informações também que o Vlad, o imperador, morou nesse castelo. Mas deixa a gente sonhar, né? Porque sonhar é o que não falta. E se o castelo tá lá e as características são parecidas, não tem problema nenhum. Hoje
chegando no vídeo 100 do canal, é impossível eu não citar essa história de Drácula e não fazer um especial sobre essa figura. Principalmente que ele tem o nome do canal, afinal o canal é Kid of Draco, em sua referência. O Kid of Draco nada mais é do que uma referência de Daughter of Draco. Mas como no Twitter essas palavras lá em 2009, eu acho que até mesmo atualmente, são palavras, é um trecho muito longo, não coube. Então depois de brincar um pouquinho, ficou Kid of Drácula, filha de Drácula, porque Daughter of Draco seria filha de Drácula. E então, por conta lá do Twitter, lá atrás, eu tive que fazer essa adaptação. Mas o sentido é sempre o mesmo. E sim, eu sei que na tradução literal, Kid of Draco é na verdade criança de Drácula, mas não tem nenhuma diferença porque o sentido continua sendo o mesmo. Depois disso do meu Twitter, meu Instagram também começou a ser Kid of... Na verdade, eu já criei o Instagram como Kid of Draco. Meu Vimeo, que agora virou o TikTok. Na época, o Snapchat se tornou praticamente a minha marca. O Spotify também tem. Enfim, entre outras mídias aí que eu tenho conta, eu acabo utilizando o Kid of Draco. E então, é claro, vocês devem ter acompanhado a história do canal. Fui evoluindo até que eu virei e falei assim, se a minha marca é Kid of Draco, então o meu canal vai ser também Kid of Draco. E é com esse especial que eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado e também tenham entendido no final o sentido do motivo do Kid of Draco. É isso, um beijo, tchau!